Saudações, amigos. Obrigado a vocês que nos acompanham, que nos dão seus likes sistematicamente, que me procuram para falar sobre coisas relativas à educação física, sobre temas importantes e relevantes aos estudos. Você, estudante de educação física, que me acompanhou durante muito tempo, muito obrigado pelo que você tem feito aí pela gente, por nosso canal agora no YouTube. Bom, eu queria deixar aqui meu abraço a todos os profissionais de educação física que manifestaram agora há pouco tempo com o lançamento da metodologia Viva Mais. O nosso desejo é que nós possamos atendê-los na questão das prescrições de exercício, das atividades físicas para os grupos especiais. Pois bem, queria só relembrar algumas questões importantes sobre políticas públicas. Eu sei que políticas públicas às vezes é chato, é um tema monótono, que não faz parte de muitos profissionais, né, da relação, da realidade de muitos profissionais, mas são as políticas públicas que fazem o Estado entrar em ação. Então, por exemplo, se nós percebemos que existe uma demanda específica, uma alta incidência de doenças crônicas, né, não transmissíveis, nós temos que fazer com que essas pessoas façam atividades, sejam atendidas com todos os cuidados de saúde. Daí a necessidade das políticas públicas. E isso é importante, é relevante, é cada vez mais importante. As políticas públicas têm a ver com muito do que nós temos passado ultimamente. Olhem o que aconteceu agora ontem e anteontem no Rio de Janeiro. Os absurdos são as políticas públicas que fazem parte dessa administração, dessa gestão. O esporte, o lazer, as atividades físicas, quando não são oferecidas em formas privadas, onde as pessoas podem pagar, são obrigação do Estado e devem, por isso, ser respeitados por nós, e nós devemos, como profissionais de educação física, cobrar isso. Pois bem, então eu queria deixar aqui, primeiro, uma questão do último vídeo. Eu falei e passei sem querer rapidamente sobre a perda progressiva de massa óssea, a osteopenia, que conduz à osteoporose para as pessoas idosas, assim como a perda progressiva de massa magra, a sarcopenia, que produz uma perda substancial dessa massa magra dos músculos para os idosos, os incapacitando para a atividade física. Pois bem, eu trago a vocês hoje uma forma de prescrever atividades para os idosos de forma simples e pragmática. Vocês vão ver isso na metodologia Viva Mais. Nós estamos elaborando um material super bacana para vocês. Vocês nos encontram no Facebook, no Instagram, um material super interessante, onde nós mencionamos os nossos eventos, as atividades e as dicas que temos feito. Se associe, nos procure. Tenho certeza que vai ser super interessante para você que é estudante ou profissional, para continuar esse processo que é estudar para sempre. Nós temos que estudar para sempre. Pois bem, então é importante eu falar para vocês sobre a questão das prevenções necessárias às doenças crônicas não transmissíveis. Se você recebe um idoso hipertenso, um cardiopata, como você vai fazer? Será que é possível fazer atividades físicas com idosos e cardiopatas? Sim, é perfeitamente possível. Nossos amigos idosos, nossos alunos e parentes têm que fazer atividade física sistematicamente. Então, tomando-se as devidas precauções médicas, obedecendo às autorizações médicas, a prescrição do medicamento que essa pessoa, no caso, se ela é hipertensa, ela toma, você deve prescrever atividades para essas pessoas, sem medo, sem ter essa relação de distanciamento dos reais problemas da nossa profissão. Esse público é um público muito interessante. Os hipertensos são fundamentalmente pessoas que não fazem atividade física sistemática, se alimentam mal, têm uma alta carga de estresse, além de uma bagagem genética que os empurra a esse aspecto de hipertensão. Então, como é importante a gente colocar essa pessoa idosa em atividade? A primeira questão é um teste de autonomia e independência ligado a uma bateria muito conhecida e um padrão ouro de medida, a bateria do Hickley-Jones, em 2001, é ótima para avaliação da autonomia funcional desse idoso. Ela separa o desempenho por faixas etárias, assim você qualifica e quantifica a relação de vida desse idoso com essa bateria. Oferece a ele um diagnóstico bem preciso e você pode acompanhar com isso a progressão das atividades que você vai fazer. Outro aspecto importante é na hora da prescrição dos exercícios cardíacos, né? A parte ergométrica da sua academia, né? O exercício, com que percentual você trabalha com esse idoso? Olha, um hipertenso, quando devidamente medicado, quando devidamente acompanhado por uma equipe de saúde, ele vai fazer atividade física.
Essa pessoa não pode apresentar medidas superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio na hora da avaliação da pressão arterial. É fundamental que você faça avaliação pré-atividade e avaliação pós-atividade, ou seja, antes e depois você deve mensurar a pressão arterial do seu aluno sentado, com calma, bexiga vazia. Você faz essa mensuração e anota, acompanha isso sistematicamente. É um fator de controle importante para você. Não é a melhor forma de avaliar a pressão arterial, mas é uma forma que nos traz alguma segurança na prescrição da atividade. Submeteremos essa pessoa ao esforço, portanto, temos que ter bastante cuidado. Uma questão importante é que percentuais você vai utilizar dessa frequência cardíaca para os indivíduos que apresentam hipertensão e cardiopatias. É fundamental que você saiba utilizar a equação de Carbone, que determinará o percentual de frequência que você deve trabalhar. É evidente que você vai, não de cara, começar a trabalhar com o máximo que está ali estabelecido. Uma questão de bom senso, a prescrição deve ficar entre 55% e 65% dessa frequência cardíaca. É muito importante, né, que você saiba que o indivíduo hipertenso ele precisa de um pouco de apoio na hora dessa atividade, evitar atividades intensas ou que exijam exercícios não cíclicos, ou seja, busque a bicicleta, a caminhada, o movimento elíptico. Exercícios contínuos são ótimos para você começar um bom trabalho com esse hipertenso, com 55% a 65%, como disse. E para exercícios sedentários, idosos sedentários, entre 60% e 75%, você obtém boas respostas desse aluno idoso. O que é fundamental também para muitos professores é que esses professores usam os testes ergométricos para prescrever, através disso, a frequência cardíaca máxima obtida neste teste. Você tem dois caminhos, utilização de um percentual de frequência e também a utilização da frequência de reserva. São caminhos óbvios e fáceis para você utilizar. Outro aspecto importante é que tem muita crença em função disso. É o treino de musculação, atividade contra a resistência. É fundamental que a pessoa idosa faça exercício contra a resistência. É fundamental que todos nós, desde cedo, façamos força. Você não vai matar o idoso se colocá-lo para fazer força. O idoso tem que fazer força, como já disse ainda há pouco. Bom, dividindo isso em, por exemplo, 4 fases com uma devida progressão, você vai começar com 10 a 12 repetições com 2 séries de exercícios, com algo menor do que 60% do teste de uma repetição máxima. E assim você vai paulatinamente aumentando o número de séries, até 3 séries de exercícios. E é muito interessante que você use também exercícios monoarticulares. São esses exercícios que vão facilitar essa progressão da pessoa idosa dentro do seu sistema de treinamento. É claro que depois você pode passar por exercícios biarticulares, mas desde que você obedeça a fases de progressão. Muito cuidado com isso, professor. Não é impossível, mas é algo tremendamente interessante para você. Bem, assim eu me despeço de vocês, dando o meu ok. Um grande abraço. Nos procure na metodologia Viva Mais. Estamos presentes lá. Um grande abraço, gente.